Isso. Deixa eu só acabar aqui de seguir lá para a gente não se enrolar. Vou botar aqui como co-host. Bom. Legal. O Rubinho está como co-host. Vou botar aqui a Rayana, que é sempre bom, né? A Rayana dá sorte pra gente. A Rayana, não. A Rayana dá super sorte. Pronto, ali. Eu não sei se a gente Beleza. dá sorte para ela, né? Não, claro que não, né? Aliás, ela não precisa, né? Beleza, então. Então, Rubão, já tá lá no... Ok. Já Pessoal, tá lá bom no dia. YouTube. Vamos para mais um encontro aqui do nosso curso de contabilidade. Até agora a gente tem estudado a análise de balanço, a questão do giro, né? Alguma dúvida até agora? Vocês deram uma olhada na planilha? Alguma coisa a comentar, gente? Ou vocês não olharam a planilha, ou o negócio está tão explicativo que vocês estão entendendo, né? Vamos lá, então, gente. Essa semana também a gente participou do debate contábil, né? Nós tivemos o tema lá do CPC 15, foi muito bom o debate, né? E a ideia era, assim, trazer o tema e a gente discutir sem... Não é uma aula, né? Basicamente é despertar alguma dúvida, né? A gente vai fazer isso mais para frente, continuar fazendo esses temas. E o seguinte, algumas situações é complicado, porque eu, por exemplo, eu comentei com 3 profissionais, um deles falou que eu queria, né, que viesse. Eu falei assim, Rubem, eu vou, mas custa tanto, eu não faço esse negócio de graça, entendeu? Então, por isso que a gente tem que valorizar o pessoal que se dispõe a vir a fazer, né? Por exemplo, eu estou querendo fazer o tema de avaliação de intangível, né? Que até agora eu não tenho conseguido um profissional que falasse assim, não, eu vou e conta comigo e tal, né? Então, se não der, cara, a gente vai chamar uns 2 ou 3 aí. O importante é o seguinte, é que nesse debate, a gente não quer chamar a estrela maior, né, que gira em torno do Sol, o Sol gira em torno dele. A gente não quer fazer esse tipo de coisa. É gente como a gente, né, e que vai vir debater o tema, vai trocar uma ideia. Às vezes, de repente, você sabe algum ponto, né? Ou então tem dúvida em algum ponto, e esse ponto pode ser esclarecido por uma pessoa que está participando, ou pelo próprio palestrante, ou então pode acontecer o seguinte, uma vez eu estava participando de um workshop musical, e um dos maiores músicos do mundo, ele deu o seguinte testemunho, que ele gostava de dar aula, porque às vezes eu chegava com um aluno, e o aluno falava para ele assim, olha aqui, ó, eu fiz esse exercício que você me passou desse jeito. Aí ele falou, mas peraí, como é que você chegou nessa construção? Eu falei assim, eu peguei e fiz assim, esse assado. Eu falei assim, olha, cara, não tinha pensado nisso não, foi muito bom, eu não tinha pensado nesse caminho é interessante. Então, o legal, assim, de você trocar essa ideia, de compartilhar, é exatamente isso. Às vezes, de repente, os caminhos vêm de onde você menos imagina, né? Por isso que é importante. Às vezes eu pergunto, gente, entenderam algum comentário? Às vezes me fala assim, Rubem, eu faço isso desse jeito. Às vezes, de repente, é uma tese de mestrado que está aparecendo, né? E às vezes a gente não sabe disso. Por isso que é importante nessa nossa... eu gosto de falar isso nessa abertura exatamente por causa disso. É importante que haja um compartilhamento de ideias, assim, e dá dúvida também, né? Olha, eu fiquei com dúvida que eu tentei fazer desse jeito e não deu certo, né? E ontem, por exemplo, me questionaram no privado com relação a achar um determinado número, né? A depreciação e tal. Coisa assim que, às vezes, para mim, eu comento e às vezes é tão básico que eu ao passando. Mas, às vezes, para você que está assistindo, é um ponto importante. Às vezes pode abrir o espaço para você fazer muita coisa, né? Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom, Gil? Beleza? Maravilha. Joia. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar para a nossa planilha, só para a gente recapitular o que a gente fez. Em princípio, né,
o que eu sempre gosto de falar é o seguinte, que é muito importante quando você faz uma avaliação de uma empresa ou de algum projeto, é muito importante você saber onde você quer chegar, né? O que você vai buscar? Então, às vezes, a literatura te ajuda, né? Tipo, você pegou no livro, sei lá, índice de liquidez, por exemplo, né? É fácil, já está lá, já está fácil, já está resolvido. Mas, às vezes, você quer descobrir algum fator diferente, tá? Mas antes, a gente tem sempre aquele capítulo aqui, que é denominado Querida, eu tenho 13º, eu gasto como eu quiser. Então, é o seguinte, um livro de valuation, que eu acho que essa aqui que deve ser a Bíblia, né? Do valuation, né? Ele é uma literatura de cordel, né? Porque ele é muito, muito fininho, você lê numa sentada, né? Mas ele fala sobre todas as possibilidades de valorização. Muito bom. Esse aqui foi do Almodaran, foi o primeiro livro que eu comprei. Do Almodaran também tem esse livro aqui, ó, Finanças Corporativas, também é uma literatura de cordel, né? Você lê numa sentada, tá vendo? Muito bom esse livro aqui. E tem esse aqui também que eu gosto, que é Finanças Empresariais Essencial, tá? Isso aqui, gente, é para dizer que você vai gastar seu 13º todo. O primeiro livro de valuation que eu li foi esse daqui, ó, da editora Juruá. Eu indico essa editora Juruá para tudo quanto é contador, porque ela desenvolveu uma boa biblioteca, né, diríamos assim, de livros na área contábil, tá? Principalmente na área de perícia. Então, quem quer militar na área de perícia, pode procurar o Juruá, que tem muita coisa lá. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês um livro de perícia trabalhista, para quem quer entrar nessa área. Esse livro é fundamental, e um para a área de perícia da área civil, né? Então, eu vou trazer para vocês a literatura, assim, que a gente tem. Eu tenho um amigo meu, Fernando, que é perito, acabou de lançar um livro também, não comprei ainda não, mas assim que eu tiver na mão, eu passo para vocês. Fernando é muito bom na área de perícia de finanças. Eu não sei se vocês têm interesse na área de perícia. A perícia é muito boa, tá? Eu sou perito já há alguns anos e assim, eu tenho tido experiências boas, tá? Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora de uma pesquisa, tá? Vocês sabem que eu fiz aquele trabalho sobre análise de futebol. Eu não concluí ainda porque são muitos balanços e o nosso tempo é limitado para algumas coisas, então a gente vai fazendo devagar. Mas eu tinha uma questão que eu sempre me perguntava, né? Quando eu analisava o balanço, eu falava assim, mas a performance de um clube, né? O que ele faz dentro de campo repercute no seu resultado, né? Foi uma pergunta que eu fiz, assim, e eu queria descobrir isso no balanço, tá certo? Aí você tem algumas contas que são premiações, que são contas diretas, e aí você fala assim, não, então é premiação, mas isso não respondia à minha questão, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, só por curiosidade, não era tema, mas tem a ver com a análise de balanço, as alternativas que se cria para isso, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Então, vocês estão vendo aqui, né? Olha só, esse gráfico aqui. Vocês estão vendo, gente? Tá dando para ver fácil aí? Esse gráfico do Atlético Mineiro? Sim, Rússio. Hã? Sim. Estão vendo? Sim. Ok. Então é o seguinte, o que eu fiz? Eu pensei assim, falei, eu peguei todos os torneios, todas as partidas que o Atlético participou, ponderei torneios que davam maiores rentabilidades e torneios que não davam maiores rentabilidades. Peguei todos os pontos,
Então, olha só. Isso aqui, a marrom é receita. E a azul é pontuação. Então, olha como que a receita do Atlético ficou muito similar à variação da pontuação. Entendeu? Isso, gente, é uma faceta do análise de balanço. O análise de balanço não é só reproduzir aquilo que está no livro. Você quer ver o Flamengo? Olha lá o Flamengo. Ok? O Inter. Olha o Palmeiras. Eu criei um sistema que eu vou descrever para vocês depois, quando eu apresentar esse estudo final. Eu acho que semana que vem já está pronto. Olha o Vasco. E eu descobri uma coisa, que à medida que a pontuação vai caindo, mais próximo da Série B o time fica. Né? Então, isso significa o seguinte, que se o Atlético Mineiro não tivesse tido uma intervenção pesada na construção de time em 2020, 2019, 2020, provavelmente ele seria um dos que iriam para a Série B. Tá? Aí eu quis fazer o R2. Olha lá, do Atlético, 62. Olha do Bahia, tá vendo? Olha o do Flamengo. Ou seja, isso está me mostrando, em 15 times que eu analisei, 7 têm um R2 acima de 0,40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar para ver se tal torneio que eu coloquei peso... por exemplo, eu tinha colocado que o torneio Série B e Série A tinha peso 3. Né? Aí eu cheguei à conclusão que a Série B, obviamente, dá menos receita, então eu teria que colocar peso 2. Quer dizer, só essa alteração aí, times como Fortaleza melhorou a performance aqui, entendeu? Aí você fala, mas isso é viagem, né? Não, gente, isso é uma forma de você analisar. Você quer demonstrar que existe uma relação forte entre a pontuação, a visibilidade e tal, com a receita. E eu estou fazendo esse mesmo estudo tirando a venda de jogadores. Só que aqui eu tenho que... Sem a renda de jogadores, o Atlético... Tá vendo? Então, eu estou querendo dizer aqui o seguinte, que a venda de jogador depende também... Aqui está incompleto, né? Depende também da performance do time. Olha o Botafogo sem venda de jogador, tá vendo? Olha como é que foi caindo. Né? O Flamengo, tá vendo? Continua mantendo uma relação alta. Né? Isso também, gente, faz parte de análise de balanço. Tá? Então, quando você for analisar assim, a fundo, né? Eu quero fazer uma pesquisa, mesmo, você está dentro da empresa, você tem que um dia parar, né? Conversar com o pessoal mais antigo da empresa, que conhece bem a cultura da empresa, e extrapolar, né? Quer dizer, em livro nenhum tem esse tipo. Eu tive que pensar, quebrar a cabeça e criar um indicador, né? Que está sendo aprimorado. Né? Assim, quando eu mudei o peso, tem outros torneios que os times participaram, de repente o peso é mais relevante do que eu imaginava que é. Né? Aí eu tenho que pesquisar direitinho e tal. Aí você fala, pô, mas que viagem. Gente, análise de balanço é viagem. Você tem que descobrir dentro daquilo que está sendo apresentado para você, você tem que ter as respostas para as questões que ou que você faz ou que o mercado normalmente faz, tá? Beleza? Falado isso, vamos voltar para a nossa Érica. O que vocês acharam, gente? Gostaram dessa abordagem, dessa forma, assim, de pensar o balanço? Já tinham pensado nisso antes? Vai vir um livro logo, logo, hein? Hã? Vai vir um livro logo, logo sobre os esportes aí, futebol. Não, tá ficando um trabalho até interessante, cara. Tá ficando um trabalho bem consistente, entendeu? Só que é muita informação, é aquele negócio, né? Vale a pena fazer um trabalho de 50 páginas, né? Não sei, eu tô pensando, ou faz um que o mercado faz mesmo, de 10 páginas, só coloca o básico, né? Não sei, tô pensando nisso aí.
Mas tá ficando um trabalho bem interessante, bem consistente, entendeu? Vamos lá, gente. Então, vamos voltar para a nossa Ering, nossa querida Ering, tá? Bom, a nossa planilha, vocês receberam aí. Ô, Gil, aquela questão sua está resolvida? Você conseguiu descobrir lá? Consegui, Rubem. Tá, Consegui. beleza. Eu vou... que a gente hoje vai pesquisar mais coisa de balanço aqui, tá? Ô, gente, vocês lembram que numa aula passada eu fiz esse balanço referencial e a gente apontou que tinha reduzido o caixa em 2015. O caixa estava tendo um comportamento, e em 2015 o caixa reduziu para 5,97%, ou seja, teve uma queda no caixa, tá? Aí eu vou investigar, porque a análise nossa é investigativa, né? Eu vou investigar o que aconteceu aqui, tá? Bom, vamos simplificar. Sempre que você tem um problema complexo, por exemplo, você me liga e fala assim, ô Rubem, eu preciso fazer eu quero fazer aqui um tornedor, né? Como é que eu faço? Bom, se você nunca foi para a cozinha, né? Como é que eu tenho que te orientar? Qual que é o primeiro passo? Eu não vou chegar e falar assim, cara, eu vou te passar uma receita aqui, ó, você pega um filé de linguado, você fazer um filé de linguado à beurre-manier. Ou seja, você vai falar assim, pô, mas eu não sei fritar nem o tornedor, cara, como é que eu vou fazer isso? O que eu tenho que te aconselhar? Eu tenho que te falar assim, meu amigo, você sabe fritar ovo? Sei. Então, já é um bom começo. Você vai pegar a frigideira, colocar o óleo lá e tal, se você já tiver temperado, beleza, senão você coloca um alho, e você coloca lá e deixa fritar, entendeu? Na contabilidade, gente, é a mesma coisa. Você tem que simplificar muita situação. Então, assim, teve uma queda de caixa. Na sua vida pessoal, quando você tem um aumento no seu saldo, o que aconteceu? Quais são os fatores que podem ter acontecido para aumentar o seu saldo em conta bancária? Partindo do pressuposto que você tem uma vida normal, né? O que acontece normalmente, gente? Eu vou anotar aqui, vocês vão falando. Por que aumentou no final do mês o seu saldo de caixa? O seu saldo bancário? O que pode ter acontecido para aumentar? Você esperava no final do mês ter, vamos supor, 1.000 e tinha 1.500. O que pode ter acontecido aí? Vamos, pode falar. Eu espero que aconteça isso. Apareceu assim. Hã? Apareceu sem a pessoa saber isso? Como é que é? Apareceu lá sem você saber? Não apareceu. Aconteceram coisas durante aquele mês, por exemplo. O que poderia ter acontecido, entendeu? Eu estou querendo fazer o seguinte: analisar balanço é tão simples quanto o seu dia a dia. Tá certo? Então, eu estou querendo, assim, umas situações do dia a dia que aumentaram o seu caixa, depois vão fazer situações do dia a dia que poderiam ter diminuído. E a gente vai investigar isso no balanço. Ok? A Rayana colocou uma boa aí, deixou de pagar alguma conta no... Isso. Deixou de pagar a conta. Fez um trabalho no primeiro extra. mês é excelente, né, gente? No segundo mês é uma tristeza danada. O que mais? Fez algum trabalho extra. Trabalho extra. Uhum. Ganhou na loteria. Ganhou algum prêmio. Prêmio, ok. O que mais, gente? Uma restituição. Hã? De repente, uma restituição. Restituição de imposto e tal, né? Ou restituição de grana. O que mais? Tá faltando um que é importante para danar. Que talvez vocês não façam, muita gente faz. Redução de custo, apostou daí a Rayana aqui. Como é que é? Redução de custo. Redução de custo, pode ser.
Ô, gente, quando vocês pegam, vocês não pegam empréstimo, não? Sim. Hã? Ok. Sim. Empréstimo. Tá? Então, olha só, nós elencamos aqui. Deixou de pagar a conta, ok? Isso significa o quê? Que seu passivo ficou mais alto, tá certo? Você não pagou a conta, mas o seu ativo lá, o seu passivo lá, ele continua alto, né? Então, trazendo para a contabilidade. Então, você teve uma variação positiva, ou seja, deixar de pagar fornecedor, né? Assim, às vezes conseguir um prazo, não, ó, vence dia 25, mas eu vou te pagar dia 5, pode ser? Então, beleza, isso, teoricamente, faz com que você tenha no final do mês um saldo de caixa maior do que você imaginava, ok? Um trabalho extra. Em empresa seria o que isso, gente? Uma venda, né? Uma venda extraordinária. De repente, você tem um cliente lá que todo mês te compra R$1.000, de repente o cara fala assim, eu estou com uma demanda diferente aqui e tal, eu quero comprar tal coisa. Você faz a conta, é 5.000. Então, ok, né? Prêmio, tá certo? Sim. Pode ser um prêmio, restituição, pode ser, a gente pode imaginar que seja um aumento da receita, né? Redução de custo, só quando for o caso de... Já é um pouco mais difícil isso em termos de caixa. Fala, Cícero. A empresa também pode ser a venda de algum bem, algum item que não está mais sendo útil para ela e ela vende também. Sim. Pode ser. Você diz venda de, tipo assim, eu vendi minha geladeira. Okay? Para a empresa, estou falando. A venda de algum bem. Entendeu? Tipo assim, eu tenho um veículo, por exemplo, eu vendi um veículo, eu tenho, né, uma máquina fabril lá, né, e tal, eu estava quase obsoleto, estava com problema, eu quis modernizar, eu vendi, né? Ok, agora empréstimo, né? Então, é o seguinte, beleza. Então, toda a minha fonte de entrada de recurso, basicamente, assim, tem outras situações, mas vamos ficar nessa, né? Então, veja bem, eu consegui imaginar uma forma simples de movimentação de uma empresa, né? Quer dizer, a empresa, teoricamente, assim, o que acontece no meu dia a dia, acontece no dia a dia das empresas. Eu posso imaginar que uma grande empresa é uma pequena empresa que deu certo, tá certo? Que uma espelha a outra, tá? Tem as mesmas situações, obviamente que quanto maior, mais regras, né? E maior a visibilidade, então a empresa está sujeita a outros tipos de coisa. Agora, vamos pensar diferente. Vamos pensar agora o seguinte: o que acontece na sua conta corrente que faz com que você esperava ter 1.000 e de repente você está com 800 na conta, né? O que acontece que a gente diminui o nosso saldo bancário? Vamos lá. Tarifas Eu sei que todo mundo bancárias. aí mexe com banco, né, gente? Então não é pergunta difícil, não. O que pode ter acontecido? Tarifa bancária inesperada. Uma conta uma conta extra inesperada, né? Ok. O que mais, gente? Algum sinistro. Sinistro. Sinistro é quando alguém vai direto para sua conta e pega, né? Ok? Aí você vai lá e fala assim, banco, sumiu R$200 aqui e tal, o que houve, né? Se for de ter batido o carro, tem que pagar uma franquia, um conserto aí do inesperado. Uhum. Conserto com S, né? Pagamento de um empréstimo, né? Às vezes, de repente, você resolveu antecipar, às vezes, né?
foi interessante para você naquele momento fazer isso. Não um pagamento de um imposto, né? Assim que às vezes você não estava esperando, chegou lá uma malha fina, chegou alguma coisa assim, né? Pagamento de imposto, vamos colocar, tá? Beleza? Então é o seguinte, gente, pensando nesse aspecto, a gente não precisa nem alongar muito, né? Porque a gente vai olhar agora na prática isso. Pensando nesse aspecto, eu consigo, aonde que eu vejo esses fatos? Será que a contabilidade lá, será que as demonstrações contábeis mostram isso para a gente? O que vocês acham? Existe algum lugar onde você possa pesquisar? Eu vou dizer que sim, tá, gente? Existe uma demonstração de fluxo de caixa que ela mostra para você todos esses aspectos que a gente comentou aqui, tá certo? Então, por exemplo, a minha questão agora a gente está fazendo uma coisa prática, né? Eu estou investigando o que aconteceu com caixa naquele ano que diminuiu, né? A empresa fez alguma coisa, né? Foi necessário fazer algum tipo eu estou vendo aqui a diminuição, mas eu posso olhar também vamos lá ver se teve algum aumento significativo. Vamos lá. Eu tive um aumento em 2018. Então, nós vamos olhar o que pode ter acontecido em 2015, depois nós vamos olhar o que aconteceu em 2018. Então, eu lancei aqui o fluxo de caixa, a demonstração de fluxo de caixa, está aqui, tá? Então, eu estou querendo saber 2015, o que aconteceu em 2015. Então, eu parti de um lucro de 281, tá certo? Então, assim, 281 para 318, caiu em 2016, tá? Então, vamos lá. O IR diferido reduziu meu lucro, depreciação ficou mais ou menos o mesmo fator. Então, para mim, o que importa aqui, basicamente, é o seguinte, ó. Em termos de variação, porque como é que eu faço esse demonstrativo? Eu lanço lucro e eu lanço todas as despesas que foram contabilizadas num determinado período que não tiveram impacto de caixa. Ok? Então, por isso que às vezes eu falo assim, eu não gosto do EBITDA, tá certo? Por quê? Porque eu já tenho fluxo de caixa, eu já tenho esse demonstrativo aqui, que é o fluxo de caixa, que ele, inclusive, é auditado. Né? Então, eu acho que, na minha opinião, a informação aqui é mais forte do que simplesmente o EBITDA feito pela direção da empresa, porque o EBITDA, ele não é auditado, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, gente, 2015, tá? O meu lucro ajustado saiu de 376 para 330, tá? Então, ou seja, eu vinha num patamar alto, tá? E eu caí aqui, tive uma nova queda, mas eu já estava... não foi justificado... na verdade, eu tive um aumento a partir de 2015, mas em 2015 eu posso perceber o seguinte, que aqui eu já tive uma queda, tá? Ou seja, o meu lucro, ele não gerou caixa na forma com que ele vinha trabalhando, entendeu? Tipo assim, de 358, 361, 376, aumentou e caiu a um patamar muito menor do que de 2012, que foi o princípio que a gente teve. Então, aqui, ó, eu digo para você o seguinte, que de cara é como se você esperasse receber de um cliente seu, e esse cliente falasse assim, Rubem, a minha dívida era
eu tenho uma dívida com você de, sei lá, R$ 500, mas eu não vou te pagar, eu não tenho como te pagar esse mês, eu vou te pagar no mês que vem, tá certo? Isso pode ser um dos fatores, tá? Mas aqui, basicamente, a gente vê que a depreciação aumentou, né? E a partir de então foi significativo, e eu tive um aumento de IR diferido, tá? Eu não sei por quê, tá? Eu teria que olhar no balanço. Mas isso já indica, tá certo? Já justifica R$ 25 mil. Aqui justifica uns 10 milhões, basicamente, né? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui também, logo depois, aquela questão de você deixar de pagar ou não deixar, e deixar de receber. Porque aqui, logo depois, no lucro líquido, eu ajusto as contas que passaram no passivo. Se eu tenho 24 mil de diferido, eu tenho. Olha como que aumentou meu imposto a recuperar. Provavelmente, pode ser alguma operação, uma compra de estoque e, óbvio, tá aqui, ó, tá vendo? Como aumentou meu estoque, então eu tive inversões de estoque, tá certo? E que, ao mesmo tempo, me gerou um imposto a recuperar. Esse imposto a recuperar tem relação também com o diferimento, tá? Então, eu já começo a ver, opa, peraí, a empresa comprou muita mercadoria nesse período, tá certo? Isso provavelmente aumentou o ICMS a recolher, tá certo? E, ao mesmo tempo, também, algumas políticas de incentivo fiscal, alguma coisa assim, foram feitas nesse exercício de maneira com que impactaram no meu caixa, tá certo? Impactaram naquele momento o meu caixa, tá? E olha, tá vendo que não aumentou a minha obrigação tributária, mas aumentou o IRPJ. Essa obrigação tributária aqui são as obrigações normais, né, do dia a dia. Mas olha como que diminuiu o meu imposto de renda, tá certo? Meu saldo de imposto de renda a pagar, tá? Então, beleza. O lucro, de certa forma, justificou a queda, tá certo? Então, veja bem que o impacto do lucro foi pequeno. Bom, agora vamos partir para o imobilizado, tá? Eu tenho três atividades que o fluxo de caixa me demonstra. A atividade oriunda das operações do dia a dia, foi o que a gente viu aqui, ou seja, as operações do dia a dia da empresa, elas tiveram impacto negativo no caixa, tá certo? Foi menos do que nos períodos anteriores. Isso já justifica um pouco isso aí, tá? Mas não responde tudo, porque você está analisando passo a passo, tá? Aquisições, as inversões em imobilizado, ativo fixo, que são atividades de investimento, ou seja, eu estou fazendo compra de bens que vão me trazer resultado no futuro. Estou investindo no meu, normalmente ativo imobilizado, intangível e tal, né? Não foi assim muito grande, tá? Eu tive um aumento, tive diminuição no período seguinte, tá? O intangível também não, inversões em compras de empresa ou em marcas e tal, não foi muito grande, né? E aí o seguinte, então em investimento você vê que ficou normal com relação aos exercícios anteriores. Então não foi o que impactou meu caixa, tá? Aí eu vou para as atividades de financiamento. Aqui é onde eu vejo, aumentou meu imposto, aumentou o volume de captação de empréstimo, eu paguei mais do que eu deveria, do que eu estava pagando no período. Então, essa parte de análise no fluxo de caixa serve para isso, tá? Então, veja bem,
eu tenho aqui a aplicação financeira, não variou significativamente, juros sobre capital próprio e dividendos, também não variou, pagamentos de empréstimo, aí, quer dizer, não pagou num período e no ano seguinte pagou 23, ok? Então, aqui, em relação ao ano anterior, se você comparar, teve um impacto de 23 milhões, né? E no ano anterior foi 2 milhões, aí voltou a 1 milhão. Então, ou seja, tá vendo? A cada... em determinado intervalo eu ia falar a cada 2 anos, mas aqui eu vi que já não tem. Mas ó, você vê que ele paga um volume maior de empréstimo, tá? Que pode ser justificado pelo, sei lá, pelo capital de giro, né? Não sei, né? Necessidade de capital de giro. E assim, aqui, olha um fato importante aqui, ó, que demonstra claramente um dos desembolsos, ou seja, foi pagamento de ação de tesouraria, tá certo? E aí o seguinte, ela fez uma operação de né? Realmente para adquirir ações, né? Para redução de ações. Então, assim, aqui, ó, justifica em parte o desembolso dela. De maneira que, no final, eu tenho um aumento, uma diminuição em 73 milhões no meu caixa. Então, eu comecei o ano com 182 milhões e terminei o ano em 73, tá? Então, é o seguinte, obviamente que para a gente chegar, né, você tem que pegar o balanço de 2012 e analisar todos esses fatos, porque isso está explicado nas notas explicativas, tá? Nas explicativas, gente, é importante o seguinte, ou na nota 1, na nota 2, na nota 3, quais os critérios que foram utilizados, né? Então, assim, cada conta, ele explica, olha, para essa conta eu valorizei dessa forma, sei o quê, tá. Depois disso, ela vem detalhando conta a conta. Nossa conta de caixa é isso, está representado, não sei o que e tal, aí detalha. Estoque, detalha. Então, isso aí é interessante de você analisar, tá? Então, gente, beleza. Vamos ver em termos de liquidez, tá vendo? As operações que a empresa fez, compra de estoque, coisa e tal, vamos ver liquidez seca. Tá vendo? Aumentou a liquidez seca e o liquidez corrente continua alto. Tá? Isso significa, em parte, explicado que ela resolveu ampliar a operação. Por quê? Eu não sei, né? Assim, teria que olhar detalhadamente ano a ano. Mas isso aqui, gente, como que eu fiz essa análise? Eu fiz essa análise, eu já conheço a fonte de informação. Ou seja, eu tenho aonde buscar informação. Eu sei que é no fluxo de caixa, na demonstração de fluxo de caixa. Então, é o seguinte, eu tenho que analisar dentro do fluxo de caixa, por isso que eu sempre falo que é bom você ter o conhecimento contábil, e eu vou investigar dentro do fluxo de caixa aquele evento, tá? E vários... E interessante é que esse evento, a diminuição de caixa, ele puxa vários outros eventos naquele exercício, né? Ok? Gente, alguma questão? Eu fui muito rápido. Vocês entenderam? Eu vou mostrar para vocês essa demonstração. Eu não tenho aqui não vou abrir de 2012, não. Eu vou abrir a de... Nossa, eu preciso aprender a mexer com esse trem direito, viu? Ah, tá aqui. Então aí, gente, tá aberto? Ó, o negócio é o seguinte. Então, eu tenho aqui... normalmente, gente, as empresas, quando você vai analisar aqui, tem as empresas que são individuais, ok? Que aí deve ser a Ering SA, né? A holding e tal. E depois ela apresenta, então tá, o ativo, passivo, beleza, aqui vocês não têm dúvida.
né? Demonstração de resultado, também todo mundo é craque nesse negócio. O abrangente são operações que não vieram motivados dos sócios ou da operação da empresa, né? Algum outro evento. Aí tem aqui o fluxo de caixa, é o que eu estava falando para vocês. Esse interessante, gente, que uma das dificuldades de implantação desse sistema, porque antigamente a gente fazia o famoso DOAR, né? Demonstração das horas de aplicação de recursos, mas assim, o foco era o capital circulante líquido. Porque o contador, por convicção, por formação e por regra, ele raciocina muito com base na competência, entendeu? E não como caixa. Então é o seguinte, fazer o contador pensar em caixa é muito difícil, sim, entendeu? O impacto de caixa e tal. O contador ele é mais formado para pensar competência, tá? Então é o seguinte, essa demonstração de fluxo de caixa, uma das dificuldades de implantação, a gente lendo aí nas origens, né, estudando, vendo porque isso foi implantado a partir de 2006, 2007, né? Não é um fato assim, que aconteceu lá na 6.404, lá atrás, 76. O contador traduzir para uma demonstração o impacto do caixa. Tá certo? Então, isso aqui é o seguinte. Então, basicamente é o seguinte. Você tem, primeiro, a base, que é o lucro. Os fatos que aconteceram no lucro. Às vezes, por exemplo, o contador contabiliza, pelo critério de regime de competência, a despesa financeira, né, de um empréstimo a longo prazo. Isso não tem impacto no caixa. Então, faça ajuste no lucro. O impairment não tem impacto no caixa, então faz ajuste no lucro, né? E outras contas, outros fatores que acontecem no dia a dia, que não tem impacto no lucro, que o contador ajusta no lucro, tá? Depois disso, o contador pega as contas do circulante e pega a variação, raciocinando da seguinte forma: se eu tinha uma dívida para pagar em janeiro, se o meu saldo de janeiro era 50 e o meu saldo de fevereiro foi 60, significa que eu aumentei o meu passivo, ou seja, eu assumi mais uma dívida de 10, ok? Então, basicamente, é esse o conceito que é usado, é a diferença das contas, tá? Depois disso, que é o método indireto, tá? Porque o método direto, você vai item a item e faz, já é mais complicado um pouquinho. Então, pelo método indireto, você vai fazendo pelas diferenças, tá? Bom, mutação de patrimônio líquido é o que aconteceu. Nós vamos quando a gente fizer o retorno sobre o retorno, né, o ROI e tal, eu sempre eu calculo o lucro, eu calculo com base no saldo de abertura, tá? Eu raciocino da seguinte forma: o patrimônio líquido do período é que me deu aquela rentabilidade, ok? Mas isso aí nós vamos falar nas próximas aulas, que esses são indicadores mais simples da gente trabalhar. Bom, aí eu passo a mutação do patrimônio líquido, eu tenho aquela que é o valor adicionado. O valor adicionado nem todas as empresas têm, mas discriminam para mim as compras, né? E o que eu gastei de matéria-prima, que foi fundamental para eu analisar o giro, né? Depois disso, gente, eu tenho aqui demonstrações consolidadas. Nós vamos fazer um curso sobre demonstração consolidada. Nós vamos tentar fazer, né? Pelo menos falar as regras, como é que isso funciona, como é que você faz uma consolidação de balanço, o que você elimina, o que você não elimina, tá certo? Quem é bancário faz isso aí todo mês para entregar até o dia 20 no Banco Central de todas as empresas do mercado financeiro, tá? E aí o seguinte, normalmente, quando eu faço alguma análise, eu faço a partir das demonstrações consolidadas, ok? Então, gente,
Isso aqui é um apanhado geral que a gente faz, tá? Ô Gil, a sua questão aqui, que você estava perguntando, era sobre Depreciação e amortização. Depreciação, né? Isso. Gente, depreciação, a depreciação ela é dividida de duas formas. Porque tem a depreciação que ela é ligada ao custo, ou seja, a depreciação, imagina que eu tenho uma fábrica, tá? Eu tenho que fazer, e essa minha máquina trabalha normalmente, vamos colocar que ela trabalha 8 horas. Então, eu tenho uma depreciação que é alocada ao custo e tem uma depreciação que é alocada à despesa. Por exemplo, a sede da minha empresa, né? Imagina que eu tenho a sede aí na Avenida Presidente Wilson, né? Já que é a maioria do Rio de Janeiro, e tenho a fábrica em Jacarepaguá, tá certo? Então, é o seguinte... a minha fábrica, a depreciação dos itens da fábrica e tal, elas são tudo lançadas como custo, a não ser que esteja um processo de ociosidade, a fábrica ficou ociosa e tal, aí já é despesa. Mas a matriz, né, o ponto comercial e tal, aí já é depreciação. Então, você tem uma linha de despesa de depreciação no custo e outra linha de depreciação na despesa. De maneira que é o seguinte, se você quiser saber, para fazer algum tipo de projeção, então você tem que olhar nos dois lugares, tanto na despesa quanto no custo, a soma dos dois vai ser sua depreciação no período, ok? Então, beleza. Gente, então o balanço, basicamente, é isso aí, tá? A gente tem... Então, assim, a gente fez a análise agora dos giros, ok? Vocês chegaram a